Então, professor Francílio, diga seu nome completo, sua idade e há quanto tempo você mora em Piracuruca. Bem, bom dia, né? Eu sou o professor Francílio de Amorim dos Santos, tenho 40 anos. Assim, é difícil dizer, né? Quanto tempo eu moro em Piracuruca, desde 86, né? Quando eu nasci, mas passei um tempo em Teresina, né? As minhas graduações em Ciências Biológicas e Geografia de 2003, né? Quando eu saí daqui até 2012, 2013, né? Quando eu passei no concurso, então tem um lapso aí de 10 anos, né? Então, desde 2013, quando eu retornei para cá, né? Na verdade, eu não deixei, né, de morar em Piracuruca, né? Passava mais tempo em Teresina, mas vinha sempre que podia, vinha aqui, né, para casa da minha mãe, mas em 2013 voltei definitivamente para cá, para Piracuruca, né? Professor, que lugar nós estamos e qual a importância desse lugar para Piracuruca? Bem, aqui a gente pode ver, né, o rio Piracuruca é o rio que dá nome ao município, né, de Piracuruca. Há algumas confusões, né? Tem gente que acha que o nome Piracuruco vem do Pirarucu, né? Mas a gente nem tem Pirarucu no rio Piracuruca, a gente tem agora porque foi introduzido, né? Mas é um rio de suma importância, né? É um rio que passa bem no meio de Piracuruca, né? É uma importância muito grande porque aqui a gente, no meu caso, né, eu cresci vindo para o rio Piracuruca. Acho que hoje ele é muito subutilizado, né? Aqui eu vivi a minha infância, né? Aqui ao fundo vocês estão vendo praticamente sumiu, né, a barragem do rio Piracuruca, né, aqui na prainha. E aqui muitas pessoas têm boas lembranças, né, de festas, de banhos, coisa que hoje a gente não vê mais as crianças indo, né? Aqui após as chuvas, né, na minha época tinha os colegas que se aventuravam, né, a pular da ponte. Então assim, tem muitas memórias, né? Eu lembro de voltar com os fundos dos meus calções tudo encardido, né, tudo de lodo, descendo naquela correnteza que a gente pode ver ali atrás. Aqui tinha torneios, né, de futebol de areia, de vôlei. Aqui é um complexo, né, que mesmo antes de ter essa estrutura que nós temos hoje, já haviam festividades, né, carnaval, questão do festejo de julho, né, então assim, aqui desde muito tempo, né, sempre teve a sua questão turística, né, teve a sua questão da religiosidade, teve a sua questão de servir como um lazer, né, para os piracuruquins. E assim, essas pessoas mais antigas, né, toda vez que a gente fala do Rio Piracuruca, eu lembro imediatamente das cheias, né? A última cheia que a gente teve foi em 2009, né? Tivemos uma em 2004 e em 2009. Então assim, o Rio também é lembrado por essas questões, né? Por essas questões que a gente pode dizer que talvez seja uma questão negativa, né? Que é a questão das enchentes, das inundações, né? Que deixam muitas famílias desabrigadas. Mas do ponto de vista turístico, o Rio ele é de suma importância, né? Muito ligado à infância de muitas pessoas, de muitas mulheres, né? Lá ao fundo também não dá para ver, mas tem um leito rochoso, né? Lá do outro lado, que era utilizado, por exemplo, para lavagem de roupa, né? Coisa que hoje em dia raras mulheres fazem, né? Então assim, o Rio ele está muito ligado, né, à cultura do município, está muito ligado à questão da própria vivência mesmo, né, do cotidiano das famílias, justamente por conta disso, né? Me lembro que não aqui exatamente na prainha, mas um pouco mais para baixo, né, descendo aqui, né, num local que a gente chama de Pedra Preta, né, que é uma estrutura também de um leito rochoso que era bastante utilizado, né, pelas lavadeiras de roupa, pescarias, né, me lembro também minha avó, minha mãe, né, com aquela tradicional trouxa de roupa na cabeça, né, a gente saía pra... e sempre ia, né, quando criança, meu pai também na questão da pescaria, né, tanto de anzol como de tarrafa, de engancho, né, e curiosamente, apesar de viver num município que é cortado por um rio, né, muita gente às vezes se surpreende quando ouve dizer que eu não sei nadar. Justamente é assim bem contraditório, né, por conta de toda essa possibilidade de desenvolver essa habilidade, né, que eu não consegui. Mas o rio ele é de uma importância assim enorme, né, para a nossa população. Você falou aí de ribeirinhos, né, de pescadores, de lavadeiras. Por que você acha que hoje está mais difícil essa relação? O que foi que mudou? Assim?
acho que é a chegada da tecnologia, né? Hoje em dia, quem tem uma máquina de lavar em casa não sai mais de casa, né, para lavar roupa. Hoje em dia tem as pessoas, né, que já podem, de certa forma, pagar uma pessoa para lavar, né? Então, essa profissão, por assim dizer, eu me lembro que a minha avó lavava roupa, né, para uma das famílias mais tradicionais de Piracuruca, lavava, minha mãe também lavava, passava. Então, essa chegada da tecnologia, né, os tanquinhos, as máquinas de lavar, a própria vida corrida, né, das pessoas, as mulheres também entraram no mercado de trabalho, né? Então, isso tudo, de certa forma, quebrou, né, uma tradição que é justamente esse ir para o rio. É muito difícil hoje a gente andar no rio e ver mulheres lavando roupas, mulheres com seus filhos ali sobre o leito rochoso, né? Então, assim, só mesmo acho que aquelas que não tiveram acesso ainda a essa tecnologia, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Porque geralmente a tecnologia ela vem de certa forma para facilitar a nossa vida, mas nesse caso, do ponto de vista cultural, quebrou, né? Um vínculo que essas mulheres, de certa forma, de gerações anteriores tinham com o rio, infelizmente. Como é que você vê hoje essa relação da cidade com o rio, né? Você já falou que mudou, mas como é que você vê hoje, né? As pessoas têm essa afetividade ou são indiferentes com o rio? Eu acho que mudou também. Hoje em dia a gente vê que, de certa forma, e a gente vê até mesmo nas próprias festividades, né, que o jovem, de certa forma, não tem mais aquela mesma relação que tinha com o rio. Logicamente que não era uma coisa correta, né? Depois de uma chuva, muito cheio, você pular assim, uma ponte dessa, né? Mas você raramente vê hoje em dia um jovem fazendo isso, raramente você vê hoje em dia um jovem, por exemplo, atravessando, né, nadando no rio. É muito difícil a gente ver. Então, assim, me reporto novamente a questão das tecnologias, né? O celular, a TV, outras formas de atividades culturais. Talvez aqui não tenha, né, mais esse mesmo vínculo, né? Os jovens hoje em dia eles estão indo para os balneários, eles estão indo para as casas, né, que os pais ou eles mesmos têm na barragem. Estão deixando de lado, por exemplo, essa vinculação. Você não vê mais, por exemplo, rio cheio e alguém pescando. E isso vale para você percorrer o rio todinho, Piracuruca, né? Desde determinado pedaço, quando ele entra dentro da cidade, você não vê mais canoas, você raramente vê pescadores. Então, isso se deve também à chegada de novas atividades econômicas, né? Por exemplo, hoje na barragem tem os tanques de peixe, né? Desenvolvimento da piscicultura. Inclusive, nós aqui dessa região, né, somos um dos maiores produtores, né, em relação à piscicultura. Eu acho que todas essas atividades, né, e as pessoas mais velhas, né, de 50, 60, 70 anos, infelizmente, né, tem, de certa forma, falecido, né, e essa cultura do rio, né, tem sido deixada um pouco de lado, né. Hoje os pais, por exemplo, não levam os filhos mais para uma pescaria. Hoje os pais, por exemplo, levam o filho para tomar um banho no rio, né? Então essas novas atividades, novas dinâmicas, né, dentro do espaço geográfico de Piracuruca, ela tem, de certa forma, quebrado, né, esse vínculo com um acidente geográfico, né, que é o rio de suma importância, não só do ponto de vista do próprio município econômico, mas também a vinculação cultural, né? Infelizmente, é muito difícil até ver assim, né, alguém passando aqui pelo rio, né? A gente não vê, infelizmente. Professor, e em relação à questão da preservação histórica aqui, né? Aqui é um espaço que é histórico. Como é que está sendo cuidado assim esse espaço? Como é que você vê essa relação aí Eu acho que melhorou um pouquinho, né? As gestões, não somente essa, mas as gestões anteriores, né, tem tido um olhar, de certa forma, bastante cuidadoso, né, para o rio, pelo menos nessa parte aqui, né, já que é o cartão postal, né, da iluminação à noite, né, aqui sempre tem as limpezas, né, alguma atividade cultural. Então, assim, a gente vê que, de certa forma, tem essa preocupação, né, tem essa preocupação, pelo menos da gestão, né, com relação ao processo de conservação, de preservação do rio, enquanto patrimônio cultural, mas enquanto também rio em si, né, porque sem um rio
o município, de certa forma, ele não existiria, né? Nós temos uma barragem que foi o que perenizou o rio, de certa forma, reduziu, né, as inundações que ocorrem aqui não é por conta da barragem, né, pelos rios que descem do Ceará e não tem, né, um represamento adequado. Mas assim, a gente olha, né, e a gente vê o rio, de certa forma, pelo menos nesse período mais cheio, né, que é o período de limpa do rio, né, um pouco mais conservado, né. Eu acho que a estrutura também que foi desenvolvida aqui, ela ajudou, né, nesse processo de conservação. Por exemplo, a gente não encontra mais latinhas, né, a gente encontra garrafas PET, então, assim, pelo menos essa parte mais visual, né, a gente, de certa forma, vê com bons olhos, né, que há um processo realmente de conservação. E as outras situações, né, fogem, de certa forma, muitas vezes ao controle da gestão, né, faz muito parte da educação ambiental, né, das próprias pessoas que residem, né, aqui em torno do rio, mas muito mais vinculado às novas gerações do que aos ribeirinhos, de fato, né, que vive ainda do rio, de alguma atividade relacionada ao rio. E aí, falando agora do patrimônio em si de Piracuruca, né, no geral, como é que você avalia essa questão, se é aqui do patrimônio histórico, cultural? Bem, assim, o rio, ele tem a sua importância, né? As grandes civilizações, elas se desenvolveram em torno de um rio, então fica... Por que eu falo assim tanto do rio? É porque a cidade se desenvolveu em torno do rio Piracuruca. Os próprios relatos históricos, né, citam o rio, métricas, né, da igreja, de praça, sempre citam o rio. Ao longo das cheias que ele tem periodicamente, né, sempre é citado. Então, assim, o rio sempre está no imaginário. E uma coisa assim que parece muito simples, né, que a população sai de suas casas, por exemplo, quando eu falar barragem sangrou. Então quer dizer que o rio ele vai aumentar, né? Geralmente é no final da tarde, né, que as pessoas vêm ver, por exemplo, na água que para aqui com essa parte do outro lado, né, as pessoas vêm. Então, assim, o rio, de uma certa forma, querendo ou não querendo, ele está no imaginário da população, ele está naquela questão de o rio Piracuruca aumentou o volume, o rio Piracuruca está assim, inclusive há questões religiosas, né, de procissão marítima, né, em julho. Então, assim, o rio ele faz parte, né, apesar de a nova geração ter esquecido um pouco, né, o rio, apesar de ser algo físico, a gente está vendo, mas ele constitui, ele faz parte do patrimônio material do município, tanto que várias atividades são desenvolvidas aqui, né, e eu chego a dizer que eu acho que poderia até ter mais atividades, né, para trazer essa população para cá novamente, fazer com que o jovem conheça, entenda a história do rio Piracuruca. E assim, a gente não consegue conservar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não sabe a relevância, a importância. Então, muitas vezes eu sinto falta disso, porque o complexo não é só para festas de carnaval, não é só para festas em julho, né? Também para trazer o jovem, para ver a relevância, trazer o pai, trazer a mãe, que lavou roupa, que pescou, que atravessou o rio, né? A nada também, porque assim, a profundidade dele normal dá para você atravessar caminhando, né? Então, assim, faz parte realmente do patrimônio material, histórico do município. Só para finalizar, professor, qual é a sua avaliação a respeito dessa relação histórica de Piracuruca, né, ali de outros locais que não seja o rio, né? Há uma valorização ou há um desapego da população com esse patrimônio tombado? Assim, são duas perspectivas, né? Aquela perspectiva da classe que tem mais recursos, né? Que vê essas casas mais antigas, esses casarões apenas como um empecilho ao desenvolvimento, à construção de novas arquiteturas. E tem aquela população que realmente vê, né, mais ligada, aquela população que já está aqui há 50, 70, 80 anos e que de fato vê, né, essa arquitetura, essa parte visível como algo que deva realmente ser conservado. Então a gente vê nesses dois pontos, né? De um
um lado tem uma população que quer ver Piracuruca mais moderna, que quer ver Piracuruca com arquitetura mais moderna, com prédios, mas do outro lado a gente vê. Então há essas duas perspectivas, né? E assim, o centro histórico de Piracuruca ele é muito bonito. Quem anda por Piracuruca vê um nível de conservação que em relação até mesmo a algumas capitais não existe, né? Você vê um processo de revitalização, então mesmo havendo esses conflitos de interesse, você vê na perspectiva, por exemplo, da conservação do Mercado Velho, você vê na perspectiva de uma escola que foi reformada, como é o caso da Niso Brito, você vê na perspectiva de alguns prédios, né, como por exemplo ali fica na Praça Irmãos Dantas, da própria igreja, né, que vez ou outra tem um processo de reforma. Então assim, a gente vê essa preocupação, mas ao mesmo tempo, de certa forma, ver também o outro lado avançando, né, da perspectiva de que nós queremos a modernização, prédios novos. Então a gente vê, de certa forma, um descuido, né, de uma parte da população que compra esses prédios justamente para esperar eles naturalmente caírem, né, para que seja construído um prédio comercial ou uma casa residencial um pouco mais modernizada, né, do que é até mesmo do ponto de vista do material, né? Material mais, digamos assim, mais resistente do que era feita aquelas casas anteriormente, né, que eram um pouco mais frágeis. A gente vê, né, esses dois vieses no município de Piracuruca. Não é exclusivo de Piracuruca, né? As grandes capitais também, infelizmente, passam por isso. Professor, tem alguma outra coisa que você gostaria de falar assim para finalizar e até deixar aí para a população ou para a eternidade esse registro? Eu acho que a gente tem que se preocupar um pouco, né, em conhecer a história do município, para entender realmente por que um prédio é conservado, por que não deixa ele cair e constrói uma outra residência, entender a relevância do rio, né? Eu acho que a gente acaba ficando sem identidade quando a gente realmente não conhece a história do nosso município. Eu falo por mim mesmo porque alguns anos atrás, né, quando eu voltei do doutorado, foi que de fato realmente eu comecei a andar pelo município, conhecer novas atividades econômicas que tinha no município. Então acho que é isso, né? A gente tem que, de certa forma, entender nossa realidade, nosso espaço e entender que esse espaço ele é feito justamente porque existem pessoas e existe uma história, né? Tem essa história, ela tem que ser preservada e hoje está muito fácil, né? Preservar a história, você tira uma foto, você posta uma foto, você escreve alguma coisa nessa foto, uma legenda nessa foto e isso vai ajudando a preservar essa memória, né? Ou seja, no Facebook, Instagram, né? Eu acho que hoje em dia está muito mais fácil, né, do que a gente tem que ir num arquivo ou revisitar jornais, né? Então acho que a gente tem que perceber realmente a relevância que tem cada um desses pontos, né? Não só a estrutura física, mas o que foi que ele simbolizou na história, quem passou por ali, quem foi que viveu, o que foi que fez, qual sua contribuição para o município de Piracuruca. Muito obrigado.